Lidar com a tristeza, muitas vezes até chamada e chegando no nível da depressão, não é fácil. É uma condição humana sempre desafiante e que, claro, queremos ser felizes e viver tal condição é atravessar o rumo das nossas felicidades. Muitas vezes nos culpamos por nos sentirmos tristes porque adoramos a vida, gostamos do que fazemos, gostamos das nossas famílias, gostamos das pessoas às quais convivemos e até do que eu faço. Então por que entristeço, já que o meu prazer, de forma racional e até sensorial, quando me atiro e vivo determinadas coisas, é de felicidade? Parece que é uma tristeza que anda junto da felicidade. Será que isso é possível? Será que é possível uma felicidade que anda com uma tristeza? Quem anda com quem? Ou será que algo anda com algo ou tudo é a vida? Bom, precisamos pensar, refinar e acertar um pouco mais essa reflexão. Por isso hoje vamos falar sobre por que entristecemos mesmo gostando da vida. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor e é um imenso prazer te ter por aqui. E se você adora psicanálise, psicologia, reflexões humanas, mesmo não sendo profissional da área, esse lugar é feito para você. Por isso eu te convido a se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo se você já está gostando. Sempre que estamos falando de sensações tão existenciais e profundas, nós estamos falando de sensibilidade. E claro, estamos falando da sensibilidade humana, que é complexa, ampla, né? Possível em muitas direções e sobre muitos sentimentos. Por isso, eu quero trazer essa palavra para a gente captar por que a gente pode olhar e até sentir esse lugar de entristecimento com gostar da vida e que isso não necessariamente seja uma oposição. Então vamos a esse primeiro ponto. A sensibilidade pela vida e seus efeitos. Quando nós estamos falando da sensibilidade, nós estamos falando de uma possibilidade de captar de fato, né? Quanto mais algo é sensível, uma antena de televisão, quanto mais sensível ela é, mais canais ela capta. Então, sendo assim, quanto mais sensível somos, mais captamos o que está acontecendo ao nosso redor. Claro, isso é muitas vezes uma questão também de exercício, de treino, das vivências, afinal, também temos recursos defensivos que bloqueiam, né? Impedem que algumas coisas cheguem perto da gente, então diminuindo o grau da nossa sensibilidade. Mas se nos propormos a uma vida sensível e até muitas vezes uma sensibilidade que não é tão declarada, quero dizer, essas defesas podem até aparecer, mas por trás, lá no inconsciente, até sem eu perceber, estou sentindo e estou captando tudo. Então, pensando que a sensibilidade é uma condição humana e que pode ser, às vezes, melhor vivida, menos vivida, mais intensa ou menos intensa, há efeitos a serem sentidos a partir de tal sensibilidade. O que eu quero dizer é, se temos a condição de sentir grandes alegrias, grandes emoções, nos emocionarmos com a sensibilidade de versos de um poema, ou da cena de um filme, ou até de uma cena rotineira da rua que nos inspirou e de repente a nossa sensibilidade foi capaz de gerar emoção, também temos o mesmo radar captando questões difíceis da humanidade, das nossas existências. Afinal, essa condição humana está muito longe de ser utópica, né? Muito pelo contrário. O humano e sua imperfeição é algo condicional para uma vida e para uma experiência, inclusive completa. Ou seja, o errar, né? O falhar, o decepcionar, o não conseguir, né? O se machucar. Há uma série de emoções aí que sensivelmente nos chegam a partir das experiências que vivemos. Nós morremos, nós perdemos pessoas, nós rompemos relações, nós não conseguimos o que queríamos, nós vemos, a vida está ótima aqui, mas eu vejo tristeza ali, né? Eu vejo uma violência ali pela TV ou pela rua, seja lá o que for. A frequência, o radar, a atenção sensível está aí para tudo. Então, tanto para as imensas alegrias, quanto para as imensas dores e questionamentos e dúvidas. Sendo assim, quem constrói uma vida capaz de senti-la com gosto, ou seja, capaz de usar a sua sensibilidade para usufruir de tal experiência do viver, é naturalmente uma condição a qual também estarei vulnerável, ativo, captando o que também há de dolorido no ato de ser uma vida nessa terra, nessa experiência, nesse país, nessa cidade, nessa casa. E então, a partir disso,
ser sensível e, a partir disso, me relacionar profundamente com a vida faz com que esse gostar também abra portas para aquilo que é capaz de me ferir. Explicando assim, fica claro que nós temos dois pontos, né? Dois extremos. Estamos falando aqui então da sensibilidade talvez ser a sua forma de captar, mas que numa ponta pode ser uma grande angústia e numa outra ponta uma grande felicidade. Então estamos falando naturalmente de polaridades. E dentro da psique humana, tudo anda de mão dadas com o lado oposto, ou seja, com sua polaridade contrária. Por isso esse ponto, a necessidade de equilibrar as polaridades. Então, para uma felicidade, para a existência da felicidade, há a existência da tristeza, né? Para a existência de uma euforia, há a existência de uma paralisação depressiva, né? Para a inércia, ou melhor até, para o movimento existe o que está parado, o que está estacionado. Enfim, dá para percebermos que para calma, a agitação, para raiva, ao bem-estar, e essas polaridades todas existem. Se somos capazes de sentirmos um ponto, como eu estava explicando, um ponto com profundidade, não dá para abrir mão do seu polo oposto. Não é possível e nem é saudável. Aliás, quem vive só no polo oposto ou está patologicamente preso neste lugar, o que é zero saudável, ou está ignorando a outra existência, que também causa danos muito profundos, conscientes e inconscientes. Ou seja, se eu só acredito na felicidade, nem sempre vai funcionar. Se eu só acredito na tristeza, nada vai andar. Então é preciso entender que estamos mesmo diante de ambos e que para cada um hajam condições de sentir e momentos de sentir, às vezes até combinados. Peraí, que dia lindo e me sinto feliz por isso. Mas que difícil, perdi alguém recentemente. Que difícil, vi uma cena hoje que me comoveu. Veja, cada estímulo pode trazer um retrato de bem-estar ou de mal-estar. E eles podem participar de um mesmo momento, de um mesmo dia, e nós não precisamos carregar a exatidão de sermos absolutamente um estado. E um estado que seja puramente bom, positivo, alegre. Por quê? Somos incompletos se assim nos tendenciarmos a sermos. Então veja bem, quando estamos falando de equilibrar, é compreender que precisamos dialogar com ambas partes. E muitas vezes só nossa resistência, né, ou esse segurar, causa uma angústia muito superior ao ato de encarar, de repente, de fato, aquela angústia. Ou seja, estamos aqui nos questionando, eu gosto de viver, mas me sinto entristecido. Talvez essa tristeza ganhe um efeito maior justamente porque você está se fixando só na ideia de que gostar de viver deve ser algo puro, absoluto, não fazendo harmonia entre as possibilidades. Ah, Vitor, mas ninguém quer viver a tristeza, ninguém quer viver a angústia. Pois é, não. Mas o que eu estou sugerindo é que é impossível não vivê-la. Pelas histórias, pela condição humana, pela nossa sensibilidade. Então, não dá para escolher viver uma sensibilidade que só enxerga o que é bom. Isso não é sensibilidade, né? Isso é uma manipulação de si mesmo, uma manipulação da realidade, ou seja, uma vida nada real, muito menos sensível. Que a sensibilidade se condiciona a captar o verdadeiro, que naturalmente trará as polaridades. E quando eu falo de equilíbrio, é mais sobre um diálogo. Porque também não escolhemos, eu não quero ficar triste, eu não quero ficar num lugar chateado, eu quero ser feliz, eu quero ficar feliz. Não são simples escolhas, né? Mas quando você consegue captar que essas duas naturezas, né, e de qualquer polaridade que seja, são bem-vindas e fazem parte da minha constituição, é possível que eu faça uma reflexão equilibrada, onde a felicidade seja bem-vinda, o entristecimento seja bem-vindo, ao ponto, claro, que eu quero ser mais feliz do que triste e condiciono as minhas escolhas para isso, e os caminhos nos quais você tomar pela vida e as suas escolhas atuantes pela sua história vão determinar que algo tenha mais protagonismo que o outro, mas ter isto como diálogo, não patologizando uma tristeza que possa aparecer, é viver sensível, habilidoso e completo pela vida, né? Inteiro, né? Pertencente a essa vida. E aí sim, estamos encontrando não só o equilíbrio, mas também a capacidade de lidar com o bem-estar, com mais sensibilidade ainda,
com mais gosto ainda. Como eu disse que a questão é você construir uma historicidade a qual você possa ter maiores vivências prazerosas do que não prazerosas, isso seria então um reconhecimento de ter uma vida feliz, uma vida de bem-estar, uma vida a qual me dá prazer, há um ponto de fortalecimento que é o que organiza tudo isso, que é esse ponto aqui, ó, que eu estou sugerindo nesse tópico, né? O fortalecimento do prazer pela vida. Veja, quando eu estou citando esse fortalecimento do prazer pela vida, olha, pode até pensar na academia, que eu estou dizendo assim, fortalecimento, fortalecer, o que seria exatamente a academia? É o ato de exercer diariamente, 3 vezes por semana, um dia sim, um dia não, um exercício em um lugar localizado, a qual torna isso mais forte do que fraco. Então, fortalecer o prazer pela vida é se eu dou mais espaço, mais energia, mais protagonismo ao que eu amo, ao que eu gosto, ao que eu celebro, eu torno isso mais forte do que fraco. E na minha história de vida, no meu caminhar pela vida, então, por mais que eu possa entristecer, me angustiar, fazer perguntas difíceis, encarar situações desafiantes, eu tenho um fortalecimento daquilo que me completa, daquilo que me emociona, daquilo que me faz bem, daquilo que me realiza, como uma grande plataforma para lidar com tudo isso. Ao ponto de que, então, quando nos questionamos no início do vídeo por que entristecemos mesmo gostando de viver, o entristecer perde protagonismo ao ponto de talvez essa pergunta até suma, essa angústia desapareça, porque a partir de então, o gostar de viver, ele toma uma proporção a qual o entristecimento cabe. Veja, para o entristecer caber, para a angústia caber, para a ansiedade caber, eu preciso que o meu bem-estar esteja fortalecido, ampliado, potente, ao ponto de que esta pergunta não seja mais uma angústia, talvez uma afirmação. Entristecemos, mesmo gostando de viver. Gente, eu adorei esse tema, essa reflexão. Que delícia a gente pensar sobre isso, né? Que oportunidade para mim mesmo fazer esses mergulhos ao lado de vocês e poder explorar um pouco mais dessa ramificação das emoções. Eu adorei fazer esse vídeo, estou aqui empolgado. Então eu quero agradecer pela sua companhia, por ter confiado nas minhas palavras até aqui, por ter participado dessa reflexão comigo. Olha, comenta aqui, me fala o que você achou, o que você pensa sobre isso, como que é esse entristecer para você, essa felicidade, como isso dialoga. Será muito bom ver a sua opinião e as trocas que vocês fazem entre vocês mesmos me ensinam muito, eu sempre estou lendo e participando e aprendendo muito com vocês. E, como sempre, olha, peço mais uma vez, se inscrever no canal, curtir o vídeo, isso ajuda muito a gente, ajuda muito no nosso trabalho e assim seguimos para próximas reflexões. Será um imenso prazer te ter por aqui de novo, tá bom? Eu desejo que você seja feliz, estamos super no caminho certo. Um imenso beijo.